A maioria dos estudos da periodização foram originados nos esportes individuais. Tá? Geralmente, essas modalidades elas precisam de desenvolver uma capacidade máxima para atingir o pico de desempenho na disputa. Tá? O pico de desempenho é a preparação ótima do atleta para ele atingir o desempenho esperado. O objetivo da revisão sistemática foi determinar o tempo de treinamento antes do pico e depois de determinar o pico e o pico de desempenho. Foram selecionados 18 artigos em 11 bases de dados. Tá? Então, achamos 18 artigos e os tipos de periodização achamos, primeiro, a periodização tradicional de Matveev, baseado nos artigos, encontramos que 14,1 semanas antes do pico, o atleta treinou e teve 5,8 semanas do pico de desempenho. Caso o atleta ou a modalidade que ele treina, ele atinge o segundo pico no ano, ele teve 7,8,4 semanas de treino. Talvez essa menor quantidade de semanas de treino tenham ocorrido por causa do efeito acumulado da carga de treino. Ele já tinha atingido o pico com um número de semanas maior, tá? E ele teve 5,23 semanas de treino do pico de desempenho. Tá? Esse longo período preparatório não tá em desacordo com o esporte da atualidade. Porém, Matveev ele determinou que, no período preparatório, um atleta precisa de 13 a 30 semanas de treino. O motivo nós não achamos, tá? Porque, inicialmente, a União Soviética determinou o período preparatório pelas temperaturas do ano. E talvez esteja relacionado o desenvolvimento das capacidades motoras de treino. Tá? Quase todas as capacidades motoras de treino se desenvolvem nesse período, de 13 a 30 semanas. Exceto o aumento da força neural, que é de 2 a 10 semanas. O trabalho aeróbico necessita de 3 a 8 semanas de treino, e o trabalho técnico de estágio tem entre 2 a 4 semanas de treino. Tá? Então, deve ser por isso que o Matveev determinou esse longo período. A periodização de bomba que foi adaptada de Matveev, o autor achou 18 semanas de treino no basquetebol, tá? Para a equipe de iniciação atingir o pico de desempenho. Outro tipo de periodização que nós achamos o pico de desempenho foi a periodização de bloco do Verkhoshansky. Tá? Em esportes coletivos, eles estabeleceram que está entre 12 a 16 semanas de treino. E o pico dura de 6 a 9 semanas de treino. Para esportes individuais, que eu só achei que foi a ginástica artística, tá? E foi um atleta até brasileiro, ele precisou de 12 semanas de treino. E o pico foi uma semana, porque é um esporte com uma duração curta de competição. Em contrapartida, um menor período preparatório, achando na priorização em bloco a TR, que foi originada da canoa caiaque, tá? 7 semanas de treino. E o pico durou 2 semanas. Tá? Então, concluindo o nosso trabalho, as priorizações para esportes individuais visam um pico de desempenho. Porém, conforme o tipo de competição, se é uma competição eliminatória, uma competição de ponto corrido, você pode usar esse tipo de concepção de periodização. Por exemplo, um campeonato eliminatório, conforme o nível da equipe que você tiver de futebol, de repente você pode estabelecer o pico. Tá? Uma competição de ponto corrido já não é legal o pico, porque você tem que ter regularidade competitiva. Então, se atingir o máximo e maior parte da competição não é legal. Tá? Então, essa é a conclusão bem rápida para saber ter um parâmetro. Quantas semanas são necessárias, os estudos mostram, para você atingir o pico. Tá? Qualquer pergunta, só responder um artigo bem simples.